que nós aprendemos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Números está resumido no primeiro item do nosso estudo. Vocês vão observar que tem o primeiro item e o segundo item, 2 itens. O primeiro, no preparo para a conquista, ordem, disposição, unidade e obediência à direção de Deus. Esse foi o tema do que nós estudamos no capítulo 1 e no capítulo 2. Rapidamente, a folha. Tem gente que ainda não recebeu. Mais alguém não recebeu a folha? Tem mais alguém lá. Joia. Muito bem. Vamos lá. Lembrando que do que se trata o livro de Números, para a gente não esquecer. A caminhada do povo de Israel do Sinai, do Monte Sinai, do pé do Monte Sinai, até a fronteira com a terra prometida, ou com a terra de Canaã. Nós estamos tratando no livro de Números de um período de mais ou menos 40 anos da vida do povo de Israel. A narrativa de Números começa falando do que aconteceu 1 ano e 1 mês após a saída do Egito. Então, 1 ano e 1 mês após a saída do Egito, esse povo está ao pé do Monte Sinai. Já haviam recebido a lei, os 10 mandamentos, já haviam recebido, além dos 10 mandamentos, mais instruções e explicações sobre como deveriam adorar, como Deus queria ser adorado, como o povo deveria se comportar em todas as áreas da sua vida que nós vimos no livro de Levítico. Então, 1 ano e 1 mês depois, o povo já tem essas instruções, já tem essas leis dadas em Levítico. E 1 ano e 1 mês depois, esse povo está aqui ao pé do Monte Sinai, com a lei, então, nas mãos, já instruídos. Mas é importante a gente lembrar que eles estão há 1 ano depois que saíram do Egito, mas eles estão ainda no deserto, eles estão sem lugar fixo. Eles estão peregrinando. E aqui, nesse momento, eles celebram a Páscoa pela 2ª vez, e Deus então começa a dar instruções para que eles comecem essa caminhada que vai durar 40 anos até a Terra Prometida. Tranquilo aí? Esse é o contexto histórico. Então, o que trata no capítulo 1, capítulo 2, que vimos até agora, são preparativos para que esse povo comece a sua caminhada no deserto. Caminhada essa onde eles vão enfrentar muitas dificuldades, onde eles vão enfrentar muitas batalhas, e que vai terminar essa caminhada quando eles tomarem posse da terra prometida. Quando eles estiverem para tomar posse da terra prometida, eles vão enfrentar muitas batalhas, porque a terra prometida está ocupada. E eles vão desapossar essa turma, essas outras nações que estão ocupando a terra prometida vão ter que sair de lá, porque aquela terra é promessa de Deus para eles. Então, tomar posse da terra prometida envolve lutas, batalhas, conquistas. Chegar até lá envolve lutas e batalhas, porque esse povo vai caminhar 40 anos no deserto. Então, você pode imaginar o que é você inicialmente partir para essa caminhada com mais ou menos 3 milhões de pessoas, na liderança de Moisés. Tendo apenas a lei que foi dada em Levítico, os 10 mandamentos e a lei, as instruções de Levítico, para orientá-los na sua vida diária. Então, não era uma tarefa, os irmãos podem imaginar, hoje, embora a gente esteja distante tanto tempo, que não era uma tarefa fácil. Depois de 400 anos como escravos no Egito,
Esse povo está aqui 1 ano, fazendo aniversário de 1 ano, depois que saíram do Egito, e estão aqui dando início a uma caminhada de mais 40 anos no deserto. Então, 40 anos de lutas e de batalhas, e quando chegasse na terra prometida, na entrada, eles teriam que batalhar também. E nós vamos ver como que essa peregrinação de 40 anos, o Números registra essa peregrinação. O que aconteceu nesse período? Quais os eventos importantes que aconteceram nesse período aí? Então, essa introdução é importante, porque você se depara no primeiro capítulo de Números com a ordem de Deus para fazer um censo, uma contagem. Então você pergunta, para que isso? Muitos de nós, quando estudamos o livro de Números, pulamos essa parte, o primeiro capítulo, porque é muito cansativo ficar lendo esses censos. Fulano, pai de fulano, filho de fulano, contou e deu tantos mil, e esses versículos se repetem. E às vezes a gente pula isso, acha que isso é desnecessário. Mas quando você entende o contexto, você vai ver que isso não é desnecessário. Por que Deus mandou contar? Porque Deus queria mostrar para eles a sua fidelidade e o seu cuidado. Porque eles saíram do Egito debaixo de uma promessa de que se tornariam uma grande nação. Então Deus está fazendo com que eles percebam que de fato a promessa está se cumprindo, nós estamos nos tornando uma grande nação. E como nós chegamos até aqui? Então eles param um pouquinho e pensam, olha, se não fosse Deus, olha como nós saímos do Egito, correndo, atravessamos o Mar Vermelho, depois da travessia do Mar Vermelho, tantos problemas, tantas dificuldades, e já faz 1 ano que nós estamos aqui, o povo cresceu demais, mas nós estamos aqui. E nós temos um alvo, estamos caminhando para um lugar. Então, Deus quer fazer o povo parar para refletir no fato de que Ele é fiel e continua fiel. O tempo passa, as coisas mudam, mas a sua palavra permanece, Ele continua fiel e cumprindo e manifestando o cuidado para com o povo. Eu acho isso muito interessante, porque é uma grande lição para nós. Porque nós, com muita facilidade, nós esquecemos, daquilo que Deus fez na nossa vida. E entra uma nova etapa na nossa vida, nós nos enchemos de medo. O que será que vai acontecer nessa nova fase da minha vida? Olha, o que vai acontecer você não sabe, mas uma coisa você pode ter certeza, o mesmo Deus que trouxe você até aqui é o Deus que vai continuar guiando. O mesmo Deus que te sustentou vai continuar te sustentando. O mesmo Deus que foi fiel até aqui continuará sendo fiel. Então, tira o medo do seu coração e vá para a próxima etapa da sua vida com coragem. Amém? Então, Números é um livro interessantíssimo. Porque nós somos o povo que estamos a caminho da terra prometida. E qual é a nossa terra prometida? Por falar nisso. Nós estamos a caminho de onde? Nós estamos a caminho de onde, gente? Nós temos que falar isso mais alto. Porque lá é o nosso grande prêmio. Nós não podemos falar isso baixo, não. Nós estamos indo para o céu, amém? Essa é a nossa recompensa. Nossa terra prometida é o céu. Nós não somos daqui. Vamos lembrar disso. Todas as manhãs, todo dia. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Esse é um desafio nosso, A gente acaba gostando daqui. Não é verdade? A gente acaba gostando. E querendo ficar, e perdendo a visão das coisas espirituais e celestiais. Então, o livro de Números é um livro maravilhoso nesse sentido, nos faz pensar nisso, lembrar disso. Nós estamos só de passagem. Não fica muito folgado, não. Aqui é só a passagem. O nosso destino é o céu. Mas até chegarmos lá, nós vamos enfrentar muita batalha e muita luta. Muita batalha e muita luta. E isso fica muito claro em Números, que Deus quer ensinar para o povo. Agora, os primeiros capítulos, Deus está preparando o povo para a batalha. E efetivamente para as conquistas.
O censo faz parte desse propósito. Primeiro, lembrar o povo, Deus é fiel. Segundo, organizar o povo em um grande exército. Porque esse povo não tinha noção ainda do que era conquista, do que era batalha. Eles estavam desorganizados. Então, o primeiro e o segundo capítulo são para organizar o povo em exército. O Senhor dos Exércitos dá ordem claras para ele. Eu quero um exército e quero um exército bom. E olha como que Deus orienta eles aí. Eu fiz um resumo do que vimos no capítulo 1 e 2. 6 destaques. Nesse período de preparo para conquistas, Deus deixa muito claro que é fundamental que exista organização, que exista ordem, que haja disposição, que haja unidade e obediência à direção de Deus. Então Deus está deixando claro para eles, olha, vocês são um povo vocês estão sendo preparados para conquistar. E essas coisas aqui são essenciais. Vocacionados e capacitados. O povo de Deus precisava entender que eles não eram voluntários. A ordem era para que todos se inscrevessem. Todos os que fossem capazes para a guerra deveriam se alistar. Deus não está dizendo aqui, alguém que quiser entrar no exército, levanta a mão. Não, Deus está dizendo, todos. Não tem chance. Não é uma opção. Se você está dentro, se você é capaz para a guerra, você já está alistado. Porque o exército de Deus não é formado de voluntários, é formado de vocacionados. Amém? Então eu e você não temos escolha, viu, irmãos? Nós estamos na guerra. Quando fomos salvos, nós fomos arregimentados. E uma vez salvos, Deus não pergunta se nós queremos ir para a batalha. Nós já estamos nela e vamos estar nela até o final, como exército de Deus. Cumpre a nós estarmos sempre preparados para essa batalha. Nesse processo de preparo, Deus deixa claro que era importante, que era fundamental trabalhar em equipe. Moisés e Arão tinham uma grande responsabilidade. Deus escolheu dentre o povo príncipes para que orientassem Moisés e Arão, para que ajudassem Moisés e Arão, porque a obra era muito grande. Cuidar de 3 milhões de pessoas, fazer um censo de 3 milhões de pessoas, meu Deus! Então, Deus escolheu príncipes dentre as tribos, príncipes das famílias dentre as tribos, a quem ele chamou de príncipe, para serem auxiliares de Moisés e Arão. Deus está deixando claro para Moisés, Moisés, você não é super-homem, você precisa aprender a trabalhar em equipe, porque senão você não vai a lugar nenhum. Veja as lições para nós aí. Que lição preciosa. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Ninguém. A gente precisa aprender a trabalhar junto, em equipe. Tanto como igreja, como na nossa vida pessoal. Terceiro ponto. Esses homens que foram convocados para a guerra, capazes de guerrear, deveriam apresentar a sua descendência. Eu deveria dizer quem eles eram, porque Deus não aceita no seu exército quem não seja salvo. Estrangeiro não faz parte do exército de Deus. Tranquilo aí? Qual é a condição, qual é o requisito básico para o soldado do exército de Deus? Ser salvo. Ser da descendência espiritual de Abraão, de Jesus. E nessa luta, isso é fundamental para nós. No dia a dia, você não pode esquecer quem você é. Por isso eu disse no começo aqui do perigo de nós nos acomodarmos
nesse mundo e gostarmos das coisas desse mundo, nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós temos uma identidade. Então, esses homens deveriam se levantar e apresentar a sua identidade. Eles deveriam confiar na providência divina. Todos eram satisfeitos por Deus. Todos eram satisfeitos por Deus a cada dia. Como que 3 milhões de pessoas ou mais iam sobreviver no deserto? Precisava confiar em Deus. Porque imagina Deus mandando Moisés e Arão fazer o censo, esse povo contando, depois eles voltam para Moisés e falam: Moisés, como é que você pensa em guiar esse povo pelo deserto? Como é que você pensa em dar comida para esse povo? E Moisés falando assim: vamos confiar na providência divina. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui vai nos conduzir pelo deserto. Então, esses guerreiros precisavam aprender a confiar na ação sobrenatural de Deus. Se nós quisermos vencer nesse mundo, é essencial nós confiarmos na ação providencial de Deus. Amém? Unidade ao redor do tabernáculo. Na instrução que Deus deu a eles deveriam se organizar ao redor do tabernáculo. Então, eu mostrei para os irmãos imagens, na quarta-feira passada, de como foi a disposição do acampamento desse povo. O tabernáculo no meio e ao redor todas as tribos deveriam se acampar. Então, todas as tribos deveriam estar unidas ao redor do tabernáculo. O tabernáculo significava a presença de Deus. Então nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos estar unidos ao redor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que Ele é o nosso comandante, é Ele quem dirige esse exército, e a nossa vida precisa estar ligada a Jesus constantemente. Essa era a ideia que Deus queria incutir no coração daquele povo. Olha, nós estamos formando um exército capaz de homens bem treinados, mas o essencial é a ligação ou a dependência de Deus. A força do exército vem do relacionamento com Deus. Se Deus não estiver no meio do acampamento, o fracasso é certo. Se Deus não estiver no meio da nossa vida, a chance de sucesso é nenhuma. Esse povo deveria caminhar segundo a direção de Deus. Uma coisa sobrenatural acontece o tempo todo. Uma nuvem pairava sobre o tabernáculo, sobre o Santo dos Santos. Veja como Deus é cuidadoso nos detalhes. A nuvem pairava sobre o Santo dos Santos. Ela não pairava sobre qualquer lugar do tabernáculo. Existiam vários lugares no tabernáculo, mas ela parava exatamente no Santo dos Santos. Quando essa nuvem se levantava, os levitas percebiam isso. Os levitas ficavam ao redor do tabernáculo, as tendas deles, e então eles começavam a desmontar o tabernáculo. E à medida que eles desmontavam o tabernáculo, as tribos iam se organizando, porque já era a hora de andar, era a hora de partir. Olha como Deus trabalha, irmãos, coisa maravilhosa. Quando a nuvem baixava sobre o acampamento, era sinal de que eles deveriam parar. E por ali ficar. E eles ficavam até que a nuvem se levantasse novamente. Então eles deveriam caminhar segundo a direção de Deus. Então são 6 lições essenciais para quem quer conquistar vitórias na sua vida, como um todo. 6 lições essenciais. Primeiro, eu sou vocacionado. Segundo, eu preciso aprender a trabalhar com os outros, porque sozinho eu não vou a lugar nenhum. Nós vamos para o céu juntos, viu, irmão? Nós não vamos para o céu separados, não.
Tem gente que acha que é separado. Não, a Bíblia diz que nós juntos iremos para o céu. A igreja vai junto. Jesus diz para nós vivermos juntos, e nós vamos para o céu juntos. Não existe vida cristã separado, sozinho. Você tem que estar no grupo, você tem que estar na comunhão. É na comunhão que nós crescemos. Ah, pastor, gente, é muito complicado. É mesmo. A começar de mim e de você. Né? Gente, é muito complicado, pastor. Normalmente a gente fala assim, né? Gente é complicado. Não, gente é complicado. Eu sou complicado. Então, complicado com complicado, vai se batendo e vai melhorando. O processo de Deus é esse. Um vai ajudando o outro. Como diamantes que vão sendo trabalhados e vão se tornando pedras preciosas. Porque às vezes a igreja tem problemas e a gente acha assim, não, esse negócio de igreja é complicado, é melhor ficar mais longe disso. Eu vou lá só de vez em quando e tal. Não adianta não, meu irmão. Vida cristã é isso mesmo. Uma hora um vai errar, uma hora um vai chutar a sua canela, uma hora um vai te ofender. Onde existe o ser humano, será assim. Agora, quando o Espírito Santo está no meio, a gente aprende com os erros. A gente cresce com eles. Quando o Espírito Santo não está no meio, a gente se separa com os erros. A gente se machuca somente com os erros. A gente se agride somente. Mas quando o Espírito Santo está no meio, a gente se machuca, depois perdoa e cresce juntos. Quando nós estamos ao redor do tabernáculo, as nossas diferenças são trabalhadas. Então não existe possibilidade de vitória se nós não caminharmos juntos. Não é por acaso que você está nessa igreja. A igreja terrena, nesse lugar, com endereço, com o CNPJ, é o lugar que Deus te trouxe para você aprender a crescer. E nós vivemos num tempo que é assim, né? As pessoas se machucam na igreja, no outro dia elas já não estão mais. E aí ela fica naquela outra igreja até se machucar de novo. Aí ela vai para outra. Esse é um tempo que nós estamos vivendo, não é só na igreja, em todas as áreas da vida. Casamento, né? Brigou, não, vou mexer com esse negócio, não. Separa, casa de novo e vai. As nossas relações estão cada vez mais superficiais e menos comprometidas. Então esse é um desafio nosso, gente. Nosso desafio é esse. É nós vivermos em comunhão, caminharmos juntos. E a confiança na providência divina, a unidade, o caminhar segundo a direção de Deus, são coisas aí que nós precisamos cultivar diariamente. Todos os dias nós somos desafiados a isso. Não é verdade? Todos os dias. Não pense por um momento que o seu sucesso depende única e exclusivamente de você. Você depende de Deus. Tudo que você tem veio de Deus. É Deus quem te sustenta. É isso que nos torna um povo diferente. Não é porque não erramos, não é porque nós recebemos alguma coisa assim que nos torna uma raça superior, de forma nenhuma. São esses elementos aqui que nos qualificam para a batalha, para a caminhada vitoriosa. É o conjunto dessas coisas aqui que eu e você precisamos cultivar como cristãos. Amém? Capítulo 3 e 4, Deus orienta Moisés a tratar especificamente com uma tribo, a tribo dos levitas. Depois de dar instruções para todas as tribos, Deus diz a Moisés, Moisés, faze chegar junto de você a tribo dos levitas. Quem são esses? São descendentes de Levi, filho de Jacó. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Cada um formou uma família tribal, conforme os textos que estão aí. Moisés e Arão
eram levitas da casa de Arão e da família de Coate. Então, os levitas já existiam anteriormente, são descendentes de Levi. E desde o início, Deus tem um tratamento diferente para com essa tribo. Porque Deus escolheu eles para cuidarem das coisas do tabernáculo, das coisas espirituais. Vocês vão perceber que essa tribo ela tem um tratamento diferente. Não é porque são melhores, mas é a função deles, era uma função especificamente voltada para a vida religiosa do povo, para o cuidado do tabernáculo, para o cuidado do sacrifício, para as atividades do tabernáculo que eram ou que deveriam ser atividades centrais na vida daquele povo. Por isso essa tribo torna-se uma tribo importante, fundamental, porque eles eram como que os guias espirituais desse povo. Eles é que cuidavam da vida espiritual do povo, que era o centro da nação de Israel. O centro da nação de Israel não era a vida política, nem econômica, era a vida espiritual. Por isso essa tribo é uma tribo tão importante. Essa tribo, eles não tinham herança de terra na terra prometida, eles não tinham herança, eles não iam receber. Eles viviam dos dízimos de todas as outras tribos. Todas as outras tribos, através dos seus dízimos, sustentavam os levitas, a tribo dos levitas. Então, eles cuidavam da vida espiritual do povo e o povo sustentava a tribo dos levitas. Resumidamente, é isso aí. Moisés é ordenado a contar de duas formas os levitas. Aqueles com 1 mês ou mais de idade e aqueles com 20 anos ou mais seriam contados. Eles deveriam cuidar com o zelo, cumprir a eles, ter zelo para com as coisas do santuário. Eles deveriam cuidar do transporte, o preparo dos materiais necessários ao culto, porque era impossível para o sacerdote, Arão e seus filhos, cuidarem de tudo sozinhos. Então Deus está aqui ordenando que a tribo dos levitas ajudassem os sacerdotes. Eles seriam auxiliares dos sacerdotes. Porque, qual é a razão dessa preferência? Isso está no fato de que quando o povo quebrou o pacto de obediência a Jeová, ou a Deus, fabricando o bezerro de ouro, somente os levitas permaneceram fiéis à sua aliança com Deus, conforme Êxodo capítulo 32. A tribo de Levi é separada para o serviço do Senhor. Isso revela o interesse de Deus pelos homens e a importância que devemos dar ao culto que lhe prestamos. No cristianismo, o ministério espiritual é o privilégio e o dever de todo o povo de Deus, os crentes em Cristo Jesus. O serviço dos levitas. Da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Aqui, nós já estamos no capítulo 4, vendo aqui alguma coisa no capítulo 4. Então, vamos conferir aí na Bíblia, no capítulo 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação nas coisas santíssimas. A partir daí, descreve qual seria o serviço. Esses homens deveriam ser da idade madura,
todos de 30 a 50 anos de idade. Por quê? Porque era o período de melhor vigor físico. Então, eles deveriam oferecer o melhor período de suas vidas a Deus, de 30 a 50. Mais tarde, o número foi reduzido de 25 de 30 para 25. Supõe-se que 5 anos era um tempo de preparo deles para oficiarem no tabernáculo, mostrando mais uma vez o cuidado de Deus. Eles deveriam se preparar antes de trabalhar no tabernáculo. A expressão entrar no serviço, capítulo 4, versículo 23, aparece de novo essa expressão. Você veja que essa expressão aparece no capítulo 4, versículo 3, como nós já lemos, e no capítulo 4, versículo 23. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço. Essa expressão se repete no capítulo, neste serviço. O que significa isso? No texto original, essa expressão pode significar combater este combate. Isso nos faz lembrar as palavras de Paulo, quando ele se refere ao seu ministério e quando ele se refere à vida cristã, quando ele diz, combati o bom combate. Em vários textos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando fala de vida cristã, ele usa a figura do soldado em batalha, do soldado na guerra. Porque ele quer transmitir para nós exatamente essa ideia de que a vida cristã é luta, é batalha. Por isso ele diz, combati o bom combate. E o texto está reforçando isso. Eu quero que vocês selecionem homens de 30 a 50 para o combate, para a luta. E é exatamente esse, irmãos, o que nós percebemos quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador e começamos a vida cristã, nós começamos um combate. Não sei quanto a vocês, mas a gente como pastor vive muito essa experiência de receber a pessoa, conhecer alguém na igreja, aquela pessoa se decide por Cristo e você vai percebendo mudanças. E é interessante quando muitas das pessoas voltam para você e dizem assim, pastor, eu pensei que a minha vida ia virar um mar de rosas, mas eu estou vendo que os problemas continuam. E às vezes a gente tem que falar assim, alguns vão aumentar. E tem muita gente que às vezes recebe a Cristo e começa a viver o Evangelho com essa ideia de que a vida cristã é isenção de lutas. Não é. Você tem poder para vencer as lutas, mas as lutas continuam. Principalmente a maior de todas elas, que é a luta contra o pecado. Antes de Cristo, nós não lutamos contra o pecado, porque o pecado nos domina completamente. A Bíblia diz lá em Efésios que o homem sem Deus, ele é dominado pelo pecado, dominado pelo diabo e dominado pelas suas paixões. Paulo é muito realista, ele usa expressões muito fortes para falar do homem sem Deus. Chocante. Ele diz assim, olha, nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás. Nós andamos segundo ele. Nós somos escravos das nossas paixões da carne. Então, a descrição é de alguém que é escravo do reino das trevas. Se você é escravo, você é dominado, você não luta, você não tem chance, você é dominado, você é servo. E quando Cristo entra na nossa vida, ele faz essa obra de libertação do domínio das trevas.
é que Paulo diz que aí nós nos tornamos livres. Onde há o Espírito do Senhor, há o quê? Liberdade. Tem gente que interpreta esse texto errado também. Acha que esse texto está falando de culto. Que você pode pular, dançar no culto e fazer o que você quiser, porque onde há o Espírito do Senhor é liberdade. Você está aplicando o texto errado. Essa liberdade é muito mais profunda do que você ficar levantando a mão num culto ou de manifestações litúrgicas. É muito mais profundo do que isso. A liberdade que a palavra está falando é a liberdade de Satanás. Não é essa liberdade, não. Embora quem é livre para adorar a Deus está livre do jugo dessas tradições humanas. Então, quando você está livre do jugo de Satanás, você está livre para adorar a Deus. Aí sim, você fez a aplicação correta. Mas o texto, a aplicação dele é essa. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então você está livre para agora servir a Deus e dizer não ao pecado. Agora a Bíblia diz que enquanto nós vivemos, enquanto nós estamos no período de peregrinação rumo à terra prometida, o pecado estará ameaçando a nossa vida. Então nós estamos em luta. Paulo descreve essa luta lá em Gálatas 5, quando ele fala da luta do espírito contra a carne. Então, em certo sentido, me desculpe aqui a expressão, que é chocante, mas se você se converteu, você tem um problema sério agora. Você tem um problema sério agora, você arrumou uma encrenca grande. Porque você não vai gostar mais do pecado. Você vai odiar o pecado, mas ele vai estar sempre ameaçando você. Então você comprou uma briga. Até o final da sua vida você comprou uma briga. Agora, se a gente for pensar pelo outro lado, qual é melhor? Ser dominado pelo pecado, viver nele, caminhar para a morte? Ou ser livre, caminhar para a vida e continuar batalhando? Essa é a visão de vida espiritual que às vezes eu tenho falado para os irmãos aqui, que a gente não tem ouvido mais. A gente tem ouvido pouco sobre essa visão de vida espiritual. Que eu falo para os irmãos que às vezes a igreja precisa resgatar, os pregadores, a igreja de modo geral, precisam ser zelosos em transmitir essa visão do Evangelho. Ser cristão não é um mar de rosas. Não é, gente? Amém? É fácil. Eu falo para os irmãos assim, a gente celebra a ceia aqui uma vez por mês, e a ceia nos leva, o momento de ceia da igreja é um momento de reflexão. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. É fácil. Você fechar os olhos e começar a pensar na sua vida, em tudo que você fez, e nos erros, né? E às vezes Deus fala assim com você, pode tomar a ceia, mas saindo daí você vai pedir perdão lá para o seu irmão, para a sua irmã. Acerta a sua vida lá. Aí é fácil? Ou antes da ceia, Deus traz à tona um pecado guardado, e você fala assim, que dor de cabeça, hein? Eu vou ter que acertar esse negócio. É fácil? Não é fácil. Então, passar a ideia de que vida cristã é moleza, não é. Agora, é muito, infinitamente melhor pertencer a Deus do que pertencer ao mundo, do que viver cego, do que ser conduzido pelas paixões. Então, queridos, quando os levitas aqui são convidados para o combate, a expressão aqui, já no Velho Testamento, é para nos ensinar como seria a nossa vida de peregrinação aqui, até a volta de Jesus e nós tomarmos posse da terra prometida. Agora, por outro lado, a gente não pode esquecer dos recursos, nessa batalha. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo.
A Bíblia diz que nós somos filhos. Olha quanta coisa maravilhosa, agora como crentes, que capacita você para essa batalha. Então você pode se sentir já vencedor, mais do que vencedor nessa batalha. Mas vai ter lutas. Não pode se esquecer disso. Fazia parte do trabalho dos levitas, quando o arraial partisse, os levitas, ou Arão e seus filhos, e os levitas, auxiliados pelos levitas, eles deveriam cobrir, envolver as partes do tabernáculo. E não deveria haver curioso, eles deveriam proteger os curiosos, para ver como que eram as peças. Deveria haver esse cuidado com as coisas espirituais. Olha aí como que Deus trabalha, gente. Olha os detalhes. Os irmãos estão observando dos detalhes? Como Deus trabalha? Olha, quando você for levantar o arraial, tapa todas as peças do tabernáculo, porque essas peças são santas. E qualquer pessoa que se aproximar indevidamente vai morrer. Qual é a ideia aqui? O que Deus queria infundir no coração do povo? Qual é a lição? Temor a Deus, santidade. Irmãos, eu pergunto a vocês, essa é uma lição necessária para os dias de hoje, pensando de modo geral? Parece que, se a gente pudesse resumir qual é o problema da nossa geração, nós poderíamos dizer isso, né? Falta temor a Deus. Né? Que as pessoas fazem, que as pessoas falam, que o ser humano anda fazendo, se a gente pudesse resumir, a gente dizia, o que está faltando é o quê? Temor a Deus. A gente fala assim, está faltando mais humanidade, está faltando mais amor, está faltando mais temor a Deus. Quando tem temor a Deus, essas coisas acontecem. Né? Os problemas, pense nos mínimos problemas nossos, até os mais complexos, que você vai achar na raiz deles, temor a Deus. Desde uma briga conjugal, que é dessas coisas que acontecem na vida da gente como família, como casal, brigas familiares, até nos problemas maiores que a gente enfrenta, você vai ver que a raiz está no temor a Deus. Pense nisso. Então, desde o início, quando nós estudamos o livro de Levítico aqui, e algumas coisas em Levítico são chocantes demais. Por exemplo, o texto não narra isso, mas os irmãos conhecem aquele episódio em que a arca está caindo e Uzá vai estender a mão para ajudar. O que acontece com ele? Morre. Aí você pensa assim, gente, mas que coisa, que Deus... Por que Deus fez isso? Para infundir no coração deles, desde o início, temor a Deus. Tem um texto que nós lemos aqui, que eu quero que os irmãos leiam, porque é um texto também que a gente está lá em Hebreus. Esse texto aqui também não é fácil, não. É um texto que coloca a gente a refletir. Deixa eu só achar o texto aqui, mas está em Hebreus. Eu não tinha planejado falar desse texto, ele me veio à mente aqui agora, mas eu vou achar para vocês. É o texto que fala que o nosso Deus é fogo consumidor. Inclusive nós, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso,
recebendo nós, está falando da igreja, um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e... Por quê? O nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Isso é Novo Testamento. Então, olha aqui, eu acho esse texto fantástico. Nós recebemos um reino inabalável. Retenhamos a graça. Que graça é essa? O que significa graça? É o amor de Deus dirigido a pessoas que não merecem. É o amor de Deus dirigido a pessoas que merecem a condenação. Isso é graça. Então nós, através dessa graça, é que nós servimos a Deus. Ou isso não vem de nós mesmos. É dom de Deus. E é através da capacitação do próprio Deus que nós servimos a Ele mesmo. Agora a Bíblia diz assim, não de qualquer jeito. Faça isso com reverência, com temor. Porque Deus é fogo consumidor. Então, mesmo Deus que é graça, é também juízo. Duas faces, vamos usar uma comparação aqui, né? Duas faces da mesma moeda. O Deus da graça, nós queremos. Agora, o Deus do juízo é tão complicado, né? Da gente falar sobre ele, das pessoas aceitarem. Pois não, Cássio? Pode perguntar que eu transmito. Dá para levar o microfone? Pastor, pois não. Esse texto que demonstra, né, que Deus está nos ensinando o temor, a gente também pode entender que nele contém um ensinamento que também nos induz, vamos pensar assim, de que as pessoas vão morrer se tentar chegar a Deus através das suas obras, através do seu jeito, enfim, através de outros caminhos? Sem dúvida. Nós não mencionamos, Cássio, mas no capítulo 3, volta lá, por favor, em Números capítulo 3, quem fechou a Bíblia, que você vai ver que quando Deus orienta Moisés, ele diz aí, versículo 2, são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas, o que é que o texto está dizendo? 3:4. Nadab e morreram por quê? Perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho no deserto de Sinai. Então, a sua resposta está aqui. Quando Deus dá essas instruções, Deus traz à memória do povo alguém que morreu porque não serviu com temor. Fez de qualquer jeito. Se aproximou como bem entendia e morreu. Hoje, nos nossos dias, essa morte não é física de imediato, mas ela é espiritual. Essa morte continua existindo hoje, é espiritual. Quem serve a Deus do jeito que quer, que não faz conforme a vontade de Deus, vai morrendo espiritualmente, se é que teve vida alguma vez. Por isso que, às vezes, meus irmãos, mesmo estando dentro da igreja, a gente vai se desanimando, e você não sabe por que o crente se desanima, mesmo estando dentro de uma igreja. Ele está ali, mas ele não está servindo a Deus conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade dele. Mas ele está ali no ambiente religioso. Mas o que está acontecendo com ele? Ele está perdendo vida. Ele está perdendo fervor, ele está perdendo entusiasmo.
E se ele persistir nisso, a atividade religiosa vai se tornar cansativa, enfadonha, e ele não vai querer estar ali mais. E eu já brinquei com os irmãos aqui, nada com quem senta atrás, né? É apenas uma ilustração. A pessoa começa no banco da frente e vai chegando atrás, atrás, atrás. Depois começa a faltar. Mas antigamente não tinha nada que tirava ele das reuniões, era o primeiro a chegar, entusiasmado, participava de tudo. Mas com o passar do tempo, muitas vezes, a pessoa começa a fazer concessões. Por que essas concessões? Nada impedia antes, mas agora impede. Os irmãos percebam como que essa morte acontece, gente, dentro da vida da igreja. E essa desobediência não é uma desobediência flagrante, que você faz, é uma coisa muito pessoal. Quando eu participo de uma ceia, usando de novo o exemplo, sem discernir o corpo, sem o autoexame, eu estou servindo a Deus do meu jeito, e não do jeito dele. Então a Bíblia diz que isso traz o que para mim? Morte espiritual. Então, quando eu dou uma driblada no culto, na parte da confissão de pecados, isso é muito fácil de fazer, eu pulo isso aí, porque confessar os pecados e chorar na presença de Deus dói muito. Isso envolve humilhação, e eu não gosto disso. Mas eu tenho como, hoje, participar de um culto e passar por esse momento do culto e sair numa boa. É a prática do autoengano. E quem olha para você nunca vai saber disso, só você e Deus. Então isso é servir a Deus do jeito que eu quero, e não do jeito. Deus disse, falou assim, o caminho da glória passa pela cruz. Eu quero a glória, mas passar pela cruz, meio complicado. Né? Então, pois não, Cássio, quer falar? Então, o pastor comentou sobre essa questão, me veio no coração, à mente, o tanto que eu tenho observado, pastor, assim, a miscelânea que as pessoas têm feito no geral, não sei se é coincidência na minha vida, mas de estar convivendo com mais pessoas em que muitas vezes confessam Jesus como seu Senhor, mas ao mesmo tempo está lá fazendo uma reza para o santo X, ou está acendendo uma vela para o santo Y, ou seja, eu não sei qual que é a leitura que o pastor faz, mas pelo que a gente tem visto no Antigo Testamento, né, o povo egípcio, né, que tinha, né, uma série de deuses estranhos, será que a proporção é a mesma hoje? Tipo assim, ou está só aumentando? Não sei, é um questionamento que eu faço. Que eu tenho observado com muita frequência, eu não sei se somente eu, mas se isso tem sido observado pela igreja em si. Eu penso que nos dias de Jesus, ele denunciou gravemente esse tipo de coisa, quando ele, de vez em quando, colocava os fariseus na parede. E os fariseus odiavam a Jesus. Porque os fariseus tinham toda aquela aparência de santidade, religiosidade, e no fundo não serviam a Deus, ou serviam a Deus como eles queriam. Né? Então Jesus, que enxergava todas as coisas, que via todas as coisas, olhava para eles e dizia assim, olha, vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro vocês estão morrendo. Na verdade, vocês estão podres, tão podres que vocês estão cheirando mal. Quando ele disse que os fariseus eram como sepulcro caiado. Por fora, pintadinhos, bonitinhos, mas por dentro tinha alguma coisa podre ali dentro. Então Jesus colocou o dedo na ferida deles feio. Eu acho, Cássio, olhando para a igreja de modo geral como crítico, e é lógico olhando para dentro da gente mesmo, né, o grande desafio nosso é contra esse farisaísmo moderno. Não é contra as pessoas que estão fora da igreja. Eu acho que o maior desafio nosso hoje é esse cristianismo nosso, água com açúcar. Que ele é fraco,
né? Ele não confronta, ele não leva ao arrependimento, ao choro, ao pecado. Eu não sou, diga-se, eu quero deixar bem claro que eu não sou velho, mas esse tempo que eu tenho de caminhada com a igreja evangélica, 50 anos, dá para a gente fazer uma leitura histórica de como as coisas, em alguns aspectos, mudaram muito, né? E como pastor, eu sou crítico ao tipo de pregação da palavra que eu vejo hoje. Muito mais psicológica, muito mais motivacional. E, aliás, eu não tenho nada contra a motivação. Eu peço a Deus que eu seja sempre um pastor motivador, mas através da palavra genuína, não através de um evangelho misturado água com açúcar, que ele traz aquela sensação que você está bem, é super-homem, mas ali na primeira esquina você já acabou aquilo ali. Se essa motivação não vier mesmo do arrependimento, de pecado e transformação de vida, não há motivação. Então, Cássio, eu acho que nós vivemos os tempos assim, principalmente nisso aí, de muita confusão nesse aspecto por causa disso. O evangelho não é aquele evangelho. E não precisa ser mal educado, não precisa ser grosseiro, porque tem gente que é grosso, mal educado. Você não precisa para você pregar o evangelho genuíno. Você pode ser amoroso, mas honesto. Agora, nem todos vão gostar de você, não vão mesmo, não. Eu lembro que não sei se o pastor Eduardo já viu o pastor Jeremias contar isso, que ele foi pregar numa igreja de gente muito bacana, e aí na entrada o pessoal já falou com ele, falou, pastor, é um prazer ter o senhor aqui, pregando para a gente, que bom. Agora a gente queria pedir ao senhor, que o senhor pegasse leve. O senhor não fala muito sobre pecado, adultério, prostituição, uma mensagem assim mais. O pastor saiu, foi caminhando em direção ao púlpito, aí outro já parou, cumprimentou ele, falou, pastor, que bom que o senhor está aqui. Que bom que o senhor trouxe essa palavra para a gente queria pedir ao senhor, que o senhor desse uma mensagem de motivação, de alegria, né? Não pegasse muito pesado para o povo, não. Ele falou que quando chegou no púlpito, ele já não sabia o que ele pregava mais. E aí, quando ele sentou lá no púlpito, veio mais um e falou assim, pastor, a gente queria pedir ao senhor está aqui, né, nosso pastor convidado, o senhor não fala sobre dízimo, não. Fala sobre dízimo, não. Fala sobre outra coisa. Eu não sei o que você está pensando. Não fala sobre dízimo, essa igreja é complicada, negócio de dízimo. Aí o pastor falou assim, meu irmão, eu não posso falar sobre o pecado, eu não posso falar sobre adultério, não posso falar sobre prostituição, não posso falar sobre dízimo. O que eu vou falar nessa igreja, então? Ele falou, pastor, fala sobre judeus, não tem nenhum aqui. Então, é mais ou menos isso, Eduardo, pastor Eduardo. Cadê o microfone? Julinho, você vai ter que sentar mais para a banda de carro. Pois não, pastor. Pastor, não sei se nós podemos dizer, dentro da religiosidade que nós estamos vivendo, e quando eu digo religiosidade, eu quero dizer igreja cristã mesmo, os crentes. Certo. Nós estamos vivendo um certo excesso de liberdade, vamos dizer assim, em vários aspectos, né? Um excesso de liberdade, os crentes podem fazer o que for no louvor, então excesso de liberdade, parece que há um grito de libertação, que o louvor às vezes é muito rígido, então querem fazer coisas que não tem padrão bíblico, um excesso de liberdade, as questões que envolvem o culto, né? Às vezes, até a igreja presbiteriana, nós presbiterianos somos tidos como muito fechadão, a igreja, né, um louvor enrijecido, um culto enrijecido. Às vezes um excesso de liberdade na aplicação dos sacramentos. Eu vi recentemente um vídeo onde foi levado uma turma para ser batizada num clube e tinha um tobogã muito grande. Eles sentaram de dois em dois no tobogã e o que era para ser batizado
Esse calor, né, gente? É uma maravilha. Eu fico pensando no excesso de liberdade no culto, quando na verdade as lições que nós aprendemos mostram que o sentido contrário, nós temos regras para tudo, temos orientação para tudo. Acho que nós temos que saber se a opinião do nosso grupo são pessoas assim, seria um excesso de liberdade para atingir um determinado. Eu acho que nós erramos por dois lados. Você conhece igrejas que não se pode fazer nada. Tem igreja que você não pode fazer nada. Você não pode tocar uma bateria, você não pode cantar alto, você não pode... Você conhece igreja assim, né, pastor? Eu também conheço. E tem igreja que pode tudo. Então, você pode fazer do jeito que você quiser, aqui não tem regra, não. Onde há o Espírito do Senhor, é liberdade. O versículo é esse. Então, quebra o pau. Se Deus falou com você para pular, pula. Se Deus falou deitar, deita. Se Deus falou plantar bananeira, você planta bananeira. O importante é que deixa o Espírito te conduzir. Essa é a ideia. E tem outro que fala que não pode. Pode nada. E aí você entra para o culto, parece um robô. Engessado, não pode fazer nada, né? Porque o culto a Deus é ordem e decência. Só faltou colocar a palavra da bandeira, ordem e progresso, né? Ordem e decência. Aí, né? É isso aí. Isso é o de menos, viu? Você já deve saber muita coisa, eu também sei muita coisa que pode. Então você vê os dois extremos. Agora, o que está errado aí? É a falta de palavra, de Bíblia. Excesso de religiosidade, tanto para um lado como para o outro. Aí a gente tem que olhar para as Escrituras com bom senso, a gente tem que olhar para as Escrituras com seriedade. Eu sempre gosto de aconselhar assim, use o critério do amor. Use o critério do amor. Esse critério dificilmente falha. Então, se você está num lugar, procure olhar qual é o contexto, qual é o costume. Respeite. Agora, não faça nada que vá contra a sua consciência cristã, consciência formada pela palavra. Mas, em linhas gerais, eu acho que o problema nosso são esses extremos e falta de palavra, falta de Bíblia. Tem gente que pula e dança no culto e não está nem aí com o que está rolando. E tem gente que fica quietinho e também não está nem aí. Não é? Então, Jesus falou que não é aonde, é o como que importa para Deus. É onde está o seu coração que importa para Deus. Isso é mais importante. Vamos caminhar para o final da conclusão aqui. Muita coisa a gente já... Pois não. Esse exagero. Desde o início. Se a gente for pensar bem, esse problema existe desde Caim e Abel, né? Se a gente for pensar bem, o problema da adoração no culto sempre existiu, né? Agora ele vai assumindo diferentes aspectos à medida que a civilização avança, né? Há 20 anos atrás, ninguém se preocupava com celular, não é? Dentro da igreja. Ninguém. Se falasse isso, você falava assim, que isso?
Mas hoje a gente tem que orientar o uso do celular no culto. Você não precisa, como o pastor Eduardo, que quase foi retirado do templo, mas você também tem que tomar cuidado no como você vai usar ele, porque senão ele... Eu fui falar para um acampamento de jovens e o tempo todo ficaram os 3 jovens lá no celular, nem olhava para mim. E quando eu fiz o apelo para ir à frente, eles foram à frente. Eu não sei que obra o Espírito Santo fez aí, a ginástica que o Espírito Santo fez. Mas ele é soberano, né? Quem sabe? Ele deve ter feito alguma coisa que eu não sei. Mas os meninos foram lá na frente, com a cara de arrependimento. É isso aí. Toda essa informação sobre o ministério dos levitas nos lembra de que o nosso Deus se preocupa com detalhes e deseja que sua obra seja feita por pessoas que ele escolheu e da forma como ele determinou. Nada no acampamento era deixado ao acaso ou ao artifício humano. Cada levita e sacerdote sabia quais eram as suas responsabilidades e era esperado que servissem a Deus com reverência e santo temor. Cuidar do tabernáculo era um trabalho sério, uma questão de vida ou morte. Esses capítulos nos lembram de que nem todos têm os mesmos fardos a carregar. Os irmãos vão ver no capítulo 4, que nós não lemos todo. Os gersonitas e os meraritas, que eram levitas, colocavam suas cargas em carros. Mas os coatitas precisavam carregar as suas cargas nos ombros. Há alguns fardos que podemos compartilhar, mas há outros que não, há outros que só nós podemos carregar. Por fim, devemos observar que o nosso Deus acredita na organização. Mas a organização é um meio para alcançar um fim, não um fim em si mesmo. Lembre-se de que a igreja é um organismo e não uma organização. Mas devemos lembrar também que se um organismo não for organizado, ele morre. Sem dúvida, a igreja é um organismo espiritual, mas também é uma organização. Se um exército não for organizado, não pode alcançar vitória sobre o inimigo. Se uma família não for organizada, não terá outra coisa senão caos e confusão. Deus estava preparando seu povo para lutar contra nações inimigas e vencê-las. Era importante que houvesse ordem no acampamento e que o trabalho do tabernáculo fosse organizado. De outro modo, a adoração não agradaria ao Senhor e as lutas acabariam em derrotas. Vivemos numa época não muito diferente daquela descrita no livro dos Juízes, que cada qual fazia o que achava mais reto. Mas a palavra de Deus para o seu povo é justamente o contrário. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Quando a obra de Deus é realizada do modo que Ele quer, em obediência à sua verdade, por mais desafios que enfrentemos, a vitória é certa. Amém?